Você sabe o que é empatia? Você tem noção do peso e da importância que essa palavra tem para uma série de fatores, para uma série de coisas na vida? Eu confesso que de uns 3 anos para cá, talvez um pouco mais, um pouco menos, não sei, eu mudei muito a minha percepção sobre pessoas, sobre gente, sobre todo esse trem. Eu sempre fui muito apaixonado pela maior obra-prima de Deus, a saber, o ser humano, sempre. Mas eu tive tantas decepções desses anos pra cá. Eu comecei tudo na minha vida, tudo, absolutamente tudo, muito cedo. Então é lamentável quando você começa tudo muito cedo, porque você alcança muita coisa muito cedo, aí você perde um pouco daquele senso de busca, de meta, de objetivo. E nada pior na vida do que você se decepcionar. E óbvio que muita gente vai falar que a decepção ela só vem por conta da expectativa que você cria. Mas como que você vive sem criar expectativas? É impossível viver sem expectativas, sem paixão, sem amor, sem acreditar no que sai do outro lado, das pessoas, dos lugares. E eu me apego muito fácil a tudo e a todos. Mas eu acumulei orações. E eu me lembro que uma vez eu fiz uma pregação, entre milhares que eu já fiz, que Deus ele não tem problema de amnésia. Deus ele é onisciente. E às vezes nós fazemos orações que caem no nosso esquecimento, mas não caem no de Deus. E Deus ele falou um dia para nós não sermos hipócritas, nem como os fariseus que ficam fazendo repetidas orações. Se orou uma vez, esquece, descansa. Pronto. E eu já preguei sobre isso. E eu me lembrei dessas palavras recentemente. Quando eu perguntei sobre empatia, é porque eu tenho me deparado com tanta gente nova de uns tempos pra cá, tanta gente que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, e muita gente foi ficando para trás no decorrer da minha vida por uma série de fatores. E essas pessoas que foram surgindo é assustador. É assustador hoje não, ontem. Eu estava na recepção de uma empresa muito grande mesmo. E eu vou em muitas empresas, sempre fui. E chegou lá, um homem entrou antes de mim. Parei a minha moto e eu fiquei ali procurando lugar para guardar. Um homem entrou antes de mim, humilde, roupinha social. E eu não fazia ideia do que ele queria, lógico, né? Mas eu sou curioso, eu fico escutando tudo que falam perto de mim. E aí, quando ele chegou na recepção, uma senhora era recepcionista, uma senhora de idade já. E ela super simpática, tal, conversando com todo mundo. De repente, ele falou pra ela: olha, eu vim aqui fazer uns ensaios, porque eu quero homologar o meu produto. Você sabe qual era o produto desse homem? Era aquelas forminhas que faz bolha de ar, bolha de sabão. E ele falava com tanta paixão daquilo, com tanto gosto. Ele falou assim: olha, eu sempre gostei de bolha de sabão, mas elas estragavam muito fácil. E eu orei a Deus e pedi a Deus que Ele me desse uma estratégia. E um dia, eu indo na 25 de março, eu vi as pessoas brincando com bolinhas que vai para um lado e vai para o outro. E eu comprei. E eu gostei. E eu melhorei aquele produto e criei meu próprio produto. E agora eu quero que ele seja certificado pelo Inmetro para que eu possa lançar no mercado de uma forma segura para as crianças. E ele falando com uma paixão tão forte, eu não conseguia emitir opinião, eu ficava só ouvindo. E aquela senhora, com aquele sorriso de empolgada com a história dele, também se empolgou também, começou aquela resenha dos dois, uma conversa tão aleatória. E quando ele entrou, ela olhou pra mim e falou assim: nossa, você viu como ele estava feliz? E eu falei: sim, e eu também tô feliz, porque eu achei legal a forma que você deu atenção pra ele, que você recepcionou ele, que você atendeu ele. Ela falou assim: eu sou assim com todo mundo, eu trabalhei nessa empresa aqui 20 anos, me aposentei, tive que sair. Mas 2 anos depois eles me chamaram de volta. Eu falei: sim, você não ia conseguir ficar aposentada. Ela: com certeza não, eu gosto muito das pessoas, do que eu faço. E fiquei muito feliz que eles me chamaram de volta. E conversando, eu falei pra ela assim: sabe por que esse homem tava feliz? Não era com o produto dele,
Ele não estava feliz com o fato de estar nessa grande empresa, nessa grande instituição para fazer. Não, então por que ele estava feliz? Eu falei assim, porque você ouviu ele. Hã? Ele porque você deu importância para a história dele, para o que ele tinha para contar. O que as pessoas estão procurando hoje em dia são pessoas com empatia, pessoas que dediquem 5 minutos do seu tempo para ouvi-las. Não tem nada que machuque mais uma pessoa do que ser ignorada. Não tem nada que machuque mais uma pessoa do que se deixar de escanteio como se fosse uma pedra que você desvia no meio do caminho e larga lá porque não tem vida, não tem sentimento, não tem nada. Então é isso que as pessoas querem ser ouvidas, só isso. Esse homem, ele tem filhos, talvez tenha netos, talvez tenha esposa, talvez tenha um monte de gente, e eu duvido que alguém ouviu a história dele com tanto entusiasmo do que a sua. Pra muita gente isso é bobagem, mas eu tenho ouvido muito esses novos influenciadores, essa nova geração, que tem pregado muito que, ignore, simplesmente largue, simplesmente para de falar, nem bloqueie, porque a pessoa não merece isso. E não faz ideia do quanto isso machuca, do quanto isso faz mal. E isso não sensibiliza mais as pessoas, porque o que não te machuca não machuca os outros. E eu quero terminar aqui falando do que a minha Bíblia diz, do que a palavra do Senhor diz. Eram 10 mandamentos escritos lá no capítulo de número 20 do livro de Êxodo. Foi dado a eles pelo próprio Deus a Moisés, para que desse um direcionamento ao povo, para que o povo andasse de uma forma harmoniosa e de uma forma que os conduzisse ao céu. Moisés, ele trouxe então esses mandamentos, e esses mandamentos mataram muitas pessoas, porque o salário do pecado é a morte. Quando Cristo veio rasgando o véu, rasgando e acabando com essa separação entre o homem e Deus, separação a qual Isaías um dia disse: os seus pecados e transgressões fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Mas o que o povo não entende é que quando Cristo veio, ele veio com uma mensagem de amor, de paz, veio com uma mensagem de juízo, e disse, certa feita, sobre os mandamentos. Ele trouxe os mandamentos de Moisés à tona. Só que ele não recitou os 10, ele falou apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu coração, e somente a Ele prestará culto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mais interessante é que as pessoas acham que Jesus aboliu os 10 mandamentos. Não, ele não aboliu. Porque se você cumprir esses 2 mandamentos, você cumpre os outros por tabela. No final do seu ministério, Jesus Cristo fez algo que para mim é maravilhoso, assim como todos os seus feitos. Além dele não ter cancelado os 10 mandamentos, ter simplesmente resumido em 2, ele disse assim: um novo mandamento vos dou. Então, pobre daquele que acha que Jesus Cristo veio acabar com a lei. Não veio acabar com a lei. Ele veio para que a lei fosse cumprida. E ele acrescentou uma nova lei, que talvez, se você cumprir, talvez não, me atrevo a dizer que se você cumprir esse único mandamento, todos os outros você cumpre. Todos. Ele disse: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Que amai uns aos outros. É diferente. É diferente você amar Deus, é diferente você amar o teu próximo como a ti mesmo, desse novo mandamento. Porque você amar a Deus, você se apega ao medo de ir para o inferno, você se apega à sua vontade devocional de ir para o céu. Amar ao próximo como a ti mesmo, quando você tem um superego, quando você tem um amor próprio muito forte e cumpre os preceitos bíblicos, também não é difícil você amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas esse mandamento novo, esse é difícil, porque Jesus Cristo lhe disse: amai uns aos outros como eu vos amei. Para você amar os outros como Jesus Cristo amou a você, você precisa entender Cristo, você precisa entender a mensagem da cruz, você precisa entender o que é empatia. Jesus Cristo abriu mão de um paraíso, de um céu, de um lugar celestial que ele era coberto de anjos, arcanjos, serafins, querubins, ruas de ouro, aonde numa morte, numa choro, numa tristeza, ele abriu mão de tudo isso para viver como um simples carpinteiro. Isaías, ele
Ele fez um retrato de Cristo lá no livro dele, capítulo de número 53, falando que ele foi moído, que ele foi ferido, que ele foi humilhado, que ele não tinha parecer nem formosura e nada atraente para que o desejássemos. Como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, mas esvaziou-se de si, por amor de desconhecidos. Isso é empatia. E sem empatia, esquece. Ninguém entra no céu. Porque não foi um pedido de Cristo, foi um mandamento. Fique com essa mensagem e aprenda a ouvir. Não abandone ninguém do nada, não largue ninguém no meio do caminho. Tenha empatia. Lembra que do outro lado tem alguém que foi feito à imagem e semelhança de Cristo. Deus abençoe.